no começo da gestão dessa equipe, ainda quando era o Bandeira de Melo, era sempre assim, multas baixas. O próprio Mano Menezes, quando saiu, ele pagou acho que 2 salários ao Flamengo, que era uma coisa bilateral, né? Olha, eu te mandei embora 2 salários. O Flamengo fazia esse tipo de acordo. Uma vez um dirigente me falou uma coisa assim: ô Mauro, o que é mais comum? O técnico pedir demissão ou o clube demitir o técnico? O clube demitiu o técnico, muito mais rotineiro isso. Então, por isso que a gente trabalha com multas baixas, porque é muito mais fácil a gente demitir do que o cara pedir o boné. Isso, do ponto de vista do clube, fazia até um certo sentido, né? Não estou dizendo se é certo ou errado, eu estou só passando uma informação. E não tem sido assim. A multa é alta, vão ter que pagar. Eles entendem, embora também não concorde com isso, estou passando só informação, por favor, não entenda isso como opinião, que se o clube depois tem sucesso e ganha competições, se corrige o rumo, esse dinheiro se dilui no faturamento que aumenta muito. Vídeo ano passado. Saiu o Paulo Souza, deu certo com o Dorival, prêmio de Copa do Brasil, prêmio de Libertadores, arrecadação, aumenta sócio-torcedor e tal, valoriza jogador, como o João Gomes, aí vende jogador. Então, de fato, esse valor fica pequeno, entre aspas, dentro do bolo do dinheiro que você pode ganhar. Mas é sempre um risco, você pode não ganhar nada. Com o Renato Gaúcho na demissão do Rogério Ceni, não ganharam nada. Então, é quase um cassino, né? Você está arriscando na roleta ali para ver o que acontece. O Flamengo, como eu disse ontem, ele precisa de um não do Jorge Jesus para dar calma para a torcida, embora isso não vá funcionar, porque o Jorge Jesus disse não em 2021, quando os caras foram lá na casa dele conversar com ele em Lisboa, antes de contratar o Paulo Souza. E depois, também, no ano passado, fizeram outra vez uma pequena sondagem, mas não havia possibilidade, já estavam no Fenerbahçe, numa dessas intermináveis trocas de treinador. E é o que eles vão fazer de novo, vão de novo atrás do Jorge Jesus para ouvir o não. Eles sabem que vão ter o não. Eles vão ter o nome do Jorge. O Jorge não vai sair do Fenerbahçe. Ele está a 10 jogos de terminar o campeonato, ele tem 6 pontos para o Galatasaray. Há uma semana ele estava com a corda no pescoço, muito perto de ser demitido, justamente pela derrota vexatória que o Besiktas impôs ao Fenerbahçe com 10 homens. Estava 1-0 para o Fenerbahçe, foi expulso o Wellington, ex-zagueiro do Flamengo. O Besiktas ficou com 10, 6 minutos do segundo tempo. Com 10 homens, o Besiktas, na casa do Fenerbahçe, fez 4-1. É parecido com o Fla-Flu, né? Aí no final, o Fenerbahçe descontou, terminou 4-2. Ele quase foi demitido, ele estava pela bola 7. Mas na quinta-feira tinha um jogo da Copa da Turquia. Aí aquela história, pô, manda embora agora, tem um jogo, valia a vaga na semifinal. Mantiveram, ganhou, foi a semifinal. Tem 4 semifinalistas, obviamente, nenhum deles é Galatasaray, nenhum deles é Besiktas. O Fenerbahçe, times de menor expressão. Então, em tese, ele está um favorito, está perto de ganhar um título. Há 5 anos sem ganhar nada lá, o presidente está louco por uma taça. O presidente é muito rico também. É o mais rico da Turquia, então ele está louco por um troféu. E o Jesus também está louco por um troféu, que ele não ganha nada desde que ele saiu do Flamengo. Então os dois precisam de um título. Claro que a Copa da Turquia não tem a importância que tem um campeonato turco, mas é uma possibilidade. E no campeonato, como faltam 10 rodadas, eles venceram ontem, eles agora voltaram a pensar, bem, são 6 pontos para o Galatasaray. Tem um confronto direto. Se vence, cai para 3. Uma derrota do Galatasaray, não estamos na briga. É parecido com o Arsenal e o Manchester City, que agora o Arsenal empatou no final de semana com o Liverpool. De novo, o City passa a depender só dele para alcançar, porque tem um confronto direto. Então, ele tem aí 2 meses quase de trabalho, que dia 28 de maio é o último jogo, e está em 2 frentes. Ele não vai sair. Ele não vai sair. Mas ele vai mandar sinais que sai, porque ele joga muito bem esse jogo. Nossa. Então, na imprensa de Portugal, por exemplo, hoje tinha lá informações de que há uma proposta de renovação de contrato. Na Turquia, o que fala é o contrário. É que ele ia ser demitido semana passada e ganhou uma sobrevida. Justamente pela vitória na Copa da Turquia, e ontem ganhou o jogo também fora de casa. Então mantém ali, respirando quase que por aparelhos no Campeonato Turco, mas com chances reais de ganhar a Copa. Então ele pode ganhar um troféu pelo menos. E está em 2 frentes. Então por isso ganhou aí um pouco mais de tempo, porque a derrota do Besiktas quase gerou uma demissão do Jorge Jesus. E como tudo passa pelo presidente, o que eles dizem lá é que as decisões são muito assim, passionais. Parece futebol brasileiro, né? Quando tem lá um mecenas, um dono, um presidente que manda em tudo. Ah, manda embora, manda vir, agora troca. Meio Abramovich também na época do Chelsea, vai decidindo. Não mandou embora, ficou. E ele ontem até deu declarações lá que ama, também para o presidente do time turco, do Fenerbahçe. Então, assim, ele não vem agora. Ô, Mauro, mais uma pergunta. Ele não vem agora. Porque a multa rescisória é baixa. Não, porque falta pouco tempo. O problema não é a multa. A multa não é problema. O problema Você acha é que ele não vai voltar. Eu duvido que ele vá largar. A não ser que o cara do Fenerbahçe fale assim, olha, eu tô quase te mandando embora, tô de saco cheio de você. Não adianta você puxar o meu saco aqui. Você não acha que é muito mais para ele? O Jorge Jesus falando que o presidente pediu que eu pensasse melhor. Quer dizer, se ele fica ou se ele sai. Onde saiu isso? Onde saiu isso? Na imprensa portuguesa. Opa, bingo, né? Mas você não acha que é muito melhor para ele o Flamengo que o Fenerbahçe? Para ele. A questão é o seguinte. A questão é o seguinte. Ele está perto de ganhar pelo menos uma taça. Ele não ganha nada desde então. E ele está na Europa, gente. É isso aí. Ele está na Europa. É um título para um time europeu.
Moeda também não. A moeda também. E os salários dele lá, segundo o pessoal lá da Turquia, é uma coisa assim colossal, que é dinheiro livre de imposto, assim. Você acha que ele não vem agora? Pesado. Ou você acha que... Eu acho que depois do campeonato ele viria. Mas são 2 meses, não dá para o Flamengo ficar 2 meses com o Mário Jorge treinando um time. Até lá, 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, sei lá quantos jogos da Libertadores, já pode estar eliminado da Copa do Brasil. Quinta-feira vai ser o técnico do Sub-20. Então, assim, o Flamengo não pode esperar. É igualzinho a situação do Paulo Souza. Quando o Paulo Souza foi contratado, antes foram ouvi-lo. Ele falou que não podia largar. Isso aí não sou eu que estou dizendo, não. Foi dito pelo João de Deus na coletiva e na nota oficial do Benfica. Vou cumprir o meu contrato. Ou seja, agora não dá. O Flamengo não podia esperar o meio do ano. Ficar 6 meses com quem? Ninguém lá de técnico. Tinha que contratar alguém. Aí foram atrás de outro técnico e contrataram o Paulo Souza. Não estou dizendo se foi certo ou errado contratar o Paulo Souza. Estou dizendo que só contrataram o Paulo Souza porque o Jorge Jesus não quis vir. E naquele momento, ele estava prestes a ser demitido pelo Benfica. A crise era grave e ela se concretizou dias depois com 2 derrotas para o Porto. Uma pelo Campeonato Português e outra pela Taça de Portugal, até aquele famoso jogo que o Marcos Braz aparece lá na cabine, todo sorridente, na cidade do Porto, vendo o time do Jorge Jesus apanhar dentro de campo. Aquilo até criou uma animosidade de repente. Aí ele volta ao Brasil depois no Carnaval, tem aquela história lá da entrevista, que para mim aquela entrevista, está falando com o jornalista, não está pedindo off, está falando o quê? O Renato Muros Prado publicou, aí foi no programa de televisão, enfim, várias aparições e várias declarações. Veio aqui com o lança-chamas, não com o extintor. Então, a chance do Jorge Jesus, isso é informação, os dirigentes vão tentar. Se para surpresa geral ele falar, tá bom, eu topo, paga a multa, eu vou amanhã para o Rio de Janeiro, já dou treino depois de amanhã. Eles vão pagar o que for pelo Jorge Jesus? Eu acho que, assim, o que for eu não posso afirmar, né, o Filhaço? Porque o que eu digo é o seguinte, a gente sabe que vai ser vão caro. pagar, claro que vai ser caro, vai enfiar a faca e rodar. Ele vai pedir tudo, vai pedir o CT. O mesmo salário que tem lá. Assim, eu acho que pode acontecer. Mesmo salário de lá eu acho impossível. Eu acho que pode acontecer. Existe uma resistência do Landim que já está engolindo esse sapo. Não está engolindo porque o sapo não foi servido, mas o sapo ele já está preparando a garganta para engolir. Porque o Landim ele tem aí uma resistência ao Jorge Jesus. Assim, o Landim tem vários defeitos, mas aí eu acho até que ele tem essa dose de razão, pela maneira que ele saiu do Flamengo. O Flamengo fez um esforço para renovar com ele no meio da pandemia, no começo da pandemia de 2020, renovou o contrato. De repente ele chega e fala que vai embora. E ele manteve durante todas as finais do Carioca, né? Flamengo e Fluminense também, né? Todo ano tem sido Flamengo e Fluminense. Ele não dizia nada do que ele ia fazer. Nem o staff dele, a equipe dele, sabia. Pessoas que trabalhavam com ele, os portugueses da equipe, 6 caras que eram da equipe dele, alguns colegas lá no Rio, assim, que tinham mais contato, e tinham esses caras assim, tem um cara do WhatsApp, conversa, vai embora, não vai. Ele não fala para ninguém, nós não sabemos. Por exemplo, aluguei apartamento novo aqui no Rio, eu tenho que alugar, devolver, porque pode ser que eu vá embora, se ele for embora eu vou também. O outro arrumou uma namorada de repente lá, o cara solteiro, tá com a namorada nova e tudo, pô, como é que eu faço? Talvez tenha que terminar o namoro, porque a mulher mora aqui, eu vou voltar para Portugal, esse homem vai me levar embora. Porque é assim, o técnico leva a equipe, a não ser que o cara queira romper. E falar, vou ficar por aqui sem emprego, sem nada. É difícil, o cara trabalha no vácuo do treinador. É assim que funciona. Então ele não falou para ninguém. E na última hora ele falou, estou indo embora. Então o Flamengo não conseguiu. Ele poderia ter preparado, olha, eu estou inclinado a aceitar. Questão pessoal, eu estou muito isolado aqui, pandemia, minha família não pode vir visitar. Ele já tinha na época 60 e poucos anos. Era o grupo de risco maior, né? Início da Covid, gente, não tinha vacina, não tinha nada. Eu não posso ir na rua, eu fico sozinho no apartamento, estou ficando deprimido, ficou aquele tempo todo sem poder treinar. Pode ser, ele teria argumentos. Mauro, mas o Flamengo efetivamente só trabalha com o nome dele hoje? Vou chegar lá. Estou tentando explicar porque eu estava ouvindo o programa e eu estou vendo que ele está muito ansioso, não quero... vai no aeroporto, já falou. Ele pode passar mal. Mas você viu a cor da camisa? Não, mas agora... Ele falou que a cor da camisa é hematoma. Ele pode passar mal. Não, mas eu quero até falar, a gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Ô Mauro, o que eu quero falar é sobre o seguinte, Turquia pegar ele. Que também é cômodo para a diretoria do Flamengo falar que vai atrás você falando, né? E ir de uma forma que sabe que ele não vai aceitar. Vamos ser diretos. Eles foram atrás em 2021. Eles foram na casa do cara, conversaram com o cara e eles confirmaram. O João de Deus fala. O Jorge esteve ontem. O Jorge esteve ontem com os nossos amigos do Flamengo, com o consentimento, autorização, o conhecimento do Rui Costa, presidente do Benfica. E foi dito a eles que não, nós vamos cumprir o contrato, nós vamos embora. Horas depois dessa declaração, numa entrevista coletiva que foi dada pelo João de Deus, porque o Jorge Jesus estava suspenso, então foi auxiliar, que nem foi domingo, o Fernando Diniz não deu entrevista, foi auxiliar, porque estava suspenso. A entrevista pré-jogo. Sai uma nota oficial do Benfica
confirmando tudo que foi dito pelo profissional, ou seja, o Benfica, o Jorge Jesus, confirma. Por que fizeram aquilo? Porque já começou um burburinho lá, o Jesus vai embora, vai voltar para o Brasil. Aí tentaram, e encerrou ali o assunto. Foi um erro da diretoria. Aí no dia 20... Foi um erro da diretoria. Então, ficaram dando entrevista em Portugal. Aí é outra. Podiam fazer tudo discretamente também. Isso aí é coisa que veio depois. Sim, jogaram aí veio mas que eles procuraram. Não, o modus operandi eu não concordo, mas que eles foram lá e foram atrás dele, foram. Ele não quis, é um direito dele, cara. Ele não viu, não, eu quero terminar aqui. Mas ele já estava para ser demitido, como acabou acontecendo. Os 2 jogos com o Porto eram muito ameaçadores para o Benfica, porque o Porto vinha muito melhor que o Benfica e ele já estava pela bola 7, até porque quando ele volta para lá, ele já encontra a resistência de grande parte da torcida do Benfica. Então ele conseguiu perder 5 oportunidades de gritar é campeão à frente do Flamengo. Não só isso, o desempenho dele nas partidas era horrível, a forma como ele lidava no dia a dia era péssima, escalações sem o time treinar, sem o time titular treinar, jogadores sendo pegos de surpresas. Como que o Flamengo ou qualquer time vai render com um treinador agindo dessa maneira? Não adianta, pessoal, não adianta. O treinador, ele tem autoridade, ele pode fazer o que ele bem entender, concordo. Mas se você não conversar com os seus comandados, nada vai para frente. O Flamengo, tal como qualquer outro clube, é um time. São vários jogadores, são vários seres humanos. Se esses seres humanos não comprarem a ideia, vai ser difícil. E estava difícil de assistir aos jogos do Flamengo. Então o Vitor Pereira ele foi demitido não por perder títulos, mas por todo o contexto, pelo dia a dia, pela metodologia de trabalho. Mas, repito, o Vitor Pereira foi contratado porque a diretoria do Flamengo foi atrás dele. Ele não bateu a porta do Flamengo pedindo emprego. E se a diretoria do Flamengo foi atrás dele, já sabia como ele trabalhava. Ou ao menos tinha que ter feito uma pesquisa para saber como ele trabalhava. Não adianta trocar treinador se o dia a dia do Flamengo continuar o mesmo. Repito, Fabinho, gerente de futebol, Juan, gerente técnico. O que eles fazem no dia a dia? Eles precisam ser cobrados também. Porque eles estão ali para trabalhar diretamente com o treinador e cobrar do treinador também. Marcos Braz e Bruno Spindel. Se esses dois não pararem de passar a mão na cabeça dos jogadores, nada vai para frente. Onde eu quero chegar? Os jogadores também têm que ser cobrados. Não adianta a diretoria contratar um treinador, dar carta branca a esse treinador, sendo que se no dia a dia a diretoria não cobrar também dos atletas. Então, repito, não adianta ficar nessa rotina de trocar treinador toda hora. A cobrança tem que vir de cima. O departamento de futebol precisa agir mais nos bastidores. E é por isso que o departamento de futebol enxerga no Jorge Jesus como o nome ideal. Seria perfeito. A torcida ama o Jorge Jesus, clama pelo retorno de Jorge Jesus e eles dariam a chave do ninho do urubu para o Jorge Jesus. Agora, a diretoria vai esperar o Jorge Jesus até junho, porque ele já disse em entrevista coletiva lá pelo Fenerbahçe que vai esperar, vai cumprir o contrato dele com o Fenerbahçe até maio, dia 31 de maio, e depois vai resolver a vida dele. O que é resolver a vida dele? Ele pode renovar com o clube turco, ele pode receber uma proposta da CBF para comandar a seleção brasileira, ele pode receber a proposta do Flamengo, ele pode receber proposta de outros clubes. A diretoria do Flamengo vai esperar? Ou vai fazer uma proposta ao Jorge Jesus, pagando a multa rescisória dele no Fenerbahçe para ele vir agora, e aí, tendo o não do Jorge Jesus, o Flamengo parte para outra. Porque isso pode ser estratégia. Oficialmente, olha, tentamos o Jorge Jesus, ele disse não para a gente. Agora vamos para uma outra opção. E qual seria essa outra opção? São Paulo, que essa hora está em Búzios, cidade que ele tem casa, região dos Lagos do Rio de Janeiro, que ele ama, deve estar tomando um vinhozinho, pela temperatura um vinhozinho branco, curtindo as férias dele, esperando o telefone dele tocar, porque se o telefone dele tocar, ele aceita na hora comandar a equipe do Flamengo. Não é segredo para ninguém que o Jorge Jesus tem, digamos assim, sonho talvez não, mas tem um desejo enorme de comandar o Flamengo. Ele sempre externou isso. São Paulo é um nome que agrada muito ao presidente Rodolfo Landim e grande parte da diretoria do Flamengo. Está livre no mercado. Hoje, achismo, não é informação.
eu acho que o Flamengo vai intensificar as negociações para cima do Jorge Sampaoli. Ah, é o nome ideal? Isso é a diretoria que precisa entender. A gente sabe que você contratando o Jorge Sampaoli, você contrata um pacote. Qual é esse pacote? Ele é um treinador, entre aspas, agressivo no dia a dia, que exige contratações e contratações de peso, que ele não, entre aspas, não está nem aí para os jogadores, no sentido, olha, sou eu e pronto. E aí? A diretoria está disposta a comprar esse pacote? Só o tempo dirá. Mas o que me chama a atenção no comunicado do Flamengo é, em nenhum momento o comunicado diz que o Mário Jorge irá comandar o treino do Flamengo nessa terça-feira. O que deve acontecer? Mário Jorge, para quem não sabe, é o técnico do Sub-20 do Flamengo. É um treinador que, na minha opinião, tem capacidade para ser esse interino aí, enquanto a diretoria do Flamengo vai em busca de um novo comandante. Agora, para finalizar, pessoal, a gente tem que sempre olhar o lado bom da vida. Copo meio cheio, meio vazio. Qual foi o copo meio cheio dessa história toda, desse vexame todo na final do Campeonato Carioca? Porque se o Flamengo tivesse sido campeão, a diretoria não teria demitido o técnico Vitor Pereira por conta da multa de 15 milhões. Uma multa extremamente alta. Isso também vale de aprendizado para a diretoria. Por que a todo momento colocar multa alta? Foi assim com o Domenech, Rogério Ceni, Vitor Pereira, Paulo Souza. Isso na negociação precisa ser uma exigência da diretoria do Flamengo. Porque não dá a todo momento você pagar multa rescisória alta. Isso atrapalha as finanças do clube. Se a gente for parar para analisar, são quase 50 milhões aí de reais em multa rescisória de treinador. Não é de jogador, é de treinador. Dá para fazer uma boa contratação com esse dinheiro. Mas enfim, agora a diretoria vai buscar aí um novo comandante. Sampaoli, Jorge Jesus são os nomes favoritos da diretoria do Flamengo. Espalha pra rapaziada aí, compartilha aí nas redes sociais e segue o Paulflá, valeu? Esse é o canal Paulflá, sempre com bons conteúdos para você. Beijão, abraço e até mais.